Boa noite, turma. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui em mais um encontro ao vivo, mais uma aula premium do Preparatório Radiologia em Casa, hoje com um simulado comentado muito especial, que é daqui da minha cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Falando um pouquinho desse simulado, turma, ele é para a Prefeitura de Uberlândia, especialmente para a SPDM. Daremos início, então, ao nosso simulado comentado, promovido esse processo seletivo, né, da SPDM aqui em Uberlândia, que será formulado pela CONCESP. O simulado foi elaborado baseado no edital e em provas anteriores da banca CONCESP, ok? Inclusive, tivemos uma prova da CONCESP no final do ano passado e eu me baseei bastante nela para formular as questões. A primeira questão, nós vamos falar a respeito de legislação, e ela traz o seguinte: analise as afirmativas abaixo. É vedado ao profissional tecnólogo em radiologia, exercer as atribuições de supervisor das aplicações das técnicas radiológicas perante a contratante com a qual não mantenha vínculo empregatício ou administrativo. 2. A supervisão das técnicas radiológicas ocorrerá dentro da jornada legal do trabalhador indicado. 3. O supervisor das aplicações das técnicas radiológicas que vier a se afastar temporariamente do serviço de radiologia por prazo superior a 60 dias deverá proceder à comunicação de tal fato ao Conselho de Radiologia respectivo, por escrito, em até 10 dias após o 30º dia do afastamento. 4. Após ser devidamente comunicado, o Conselho Regional solicitará ao contratante a indicação de supervisor das aplicações das técnicas radiológicas substituto, o qual assumirá as atribuições do supervisor afastado até o retorno deste. E 5. Nos casos de afastamento temporário do supervisor das aplicações técnicas radiológicas de até 60 dias, o contratante poderá designar profissional para substituí-lo, sem a necessidade de formalização da indicação perante o Conselho Regional. Marque a alternativa que apresenta as afirmativas verdadeiras. Alternativa A, 1, 2, 4 e 5. Alternativa B, 1, 2, 3 e 4. Alternativa C, 2, 3 e 4. E alternativa D, 1, 2, 3, 4 e 5. Turma, responde aí no chat para mim o que vocês responderam. Tavares, letra A, Valéria, aliás, Tavares, letra B, a Valéria, letra A, Lindineia também foi de letra B, Adriana Mariano também, letra B, Claudinei, letra A, já gostei, deu polêmica, eu gosto dessa confusão, isso é muito bom. O Paulo, letra B, o Roberto também, letra B. Bom, turma, parabéns para quem respondeu a alternativa da letra A, pessoal. As afirmativas verdadeiras são a 1, a 2, a 4 e a 5. Observe que aqui ele traz, na afirmativa 3, que o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas que vier a se afastar temporariamente do serviço de radiologia por prazo superior a 60 dias, deverá proceder à comunicação de tal fato ao Conselho, por escrito em até 10 dias após o 30º dia de afastamento. Lá na resolução do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, a informação que traz é que essa notificação deverá ser feita até 10 dias após o 60º dia do afastamento. Questão de número 1, gabarito letra A, as demais afirmativas são verdadeiras. Questão de número 2. Com relação à quebra do sigilo profissional, de acordo com o Código de Ética, constitui justa causa, exceto em alternativa A, notificação compulsória de doença, afirmativa B, revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz, alternativa C, colaboração com a justiça nos casos previstos em lei, e a alternativa D, divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico.
Turma, primeira coisa, já vi que deu polêmica, A, C, D, D, eu gosto assim, da confusão. Olha só, primeira coisa, essa questão eu já trouxe ela em outros contextos de simulado, tá? E o pessoal faz muita confusão. Justa causa aqui, eu não estou falando de justa causa trabalhista, não, tá? Aquela demissão que o empregador pode mandar o cara embora sem pagar lá a multa rescisória e tal. A justa causa aqui quer dizer o seguinte: nós sabemos que o nosso código de ética não permite que a gente, por exemplo, dê informações a respeito do paciente, exceto, turma, quando há justa causa para isso. Um exemplo, a notificação compulsória de doença. Você estará dando informações sobre uma patologia, uma doença de um paciente, mas isso não configura uma quebra do sigilo profissional. Por quê? Existe uma justa causa para que isso seja feito. Entenderam? E aqui, a nossa questão número dois, ela traz três situações onde nós temos uma justa causa que não configura uma quebra do sigilo profissional, certo? Atenção para o seguinte, essa questão aqui, ela estava entregue de bandeja se vocês tivessem tido atenção. O Paulo, não é questão de dar diagnóstico. A partir do momento que uma informação é passada, por exemplo, você, em uma determinada situação, você passa aquela informação adiante, por exemplo, para um médico ou para um outro tipo de profissional que seja necessário notificar a doença, isso não vai configurar uma quebra de sigilo profissional se for uma notificação compulsória de doença, ok? Então, a gente tem que ter as coisas bem esclarecidas aqui. Mas na letra D, ele diz o seguinte: divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico. Turma, coloca no chat para mim um sinônimo para inverídico. Falso. Perfeito, Claudinei. Então, o que é mais grave nessa situação apresentada aqui? Fake news. Boa, Paulo. Quando eu faço uma divulgação de um assunto ou uma descoberta que seja mentirosa e eu divulgo, passo isso adiante, eu estou cometendo uma infração ética sem justa causa. Não tem nenhum motivo que justifique eu divulgar um assunto ou uma descoberta de algo que não é verdadeiro. Portanto, turma, questão de número 2, gabarito, letra D. Não há justificativa para tal, certo? Muito bom o exemplo do Paulo, por exemplo, uma pesquisa sem comprovação, faz todo sentido. Aí a gente analisando o que diz exatamente na letra da lei, artigo 27, constitui infração ética. Revelar fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir clientes ou seus exames e fotografias em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos radiológicos em programas de rádio, televisão ou cinema e em artigos, entrevistas ou reportagens em jornais, revistas, congressos, simpósios e aulas, ou outras publicações legais, salvo se autorizado pelo cliente, paciente ou responsável. Então, a turma que costuma postar foto de exame, na qual possa ser identificado o paciente, isso precisa ser autorizado, não é uma infração ética. Aí ele traz o seguinte: excetua-se o caráter de infração nos seguintes casos, ou seja, nesses casos aqui, eu tenho uma justa causa, colaboração com a justiça nos casos previstos em lei, notificação compulsória de doença, perícia radiológica nos seus exatos limites,
estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos, revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Certo, turma? Ficou claro para vocês, questão de número 2, gabarito, letra D. Parabéns para a galera que acertou. Se tiver ficado, pode mandar, viu, pessoal? Partimos para a nossa questão de número 3. Analise os ossos do carpo apresentados na imagem abaixo e assinale a alternativa correta quanto à sua identificação, denominação. Letra A, ele traz que o A aqui, ó, é o escafoide. Letra G, o amato. Letra E, trapézio. E letra B, semilunar. Na alternativa da letra B, ele traz de novo o A como escafoide, o H como captato, o B como semilunar e o F como trapezoide. Letra C, A, escafoide, B, semilunar, F, trapezoide e G, captato. Por fim, letra D, A, escafoide, D, piramidal, E, trapézio e F, trapezoide. Nessa eu vi que todos vocês foram unânimes na resposta e estão de parabéns. Gabarito da questão número 3, letra C. O A aqui é o escafoide, o B, semilunar, o C, piramidal e o D, piciforme. O E, trapézio, F, trapezoide, G, captato e o H é o amato. Questão de número 3, gabarito, letra C. Partimos para a questão 14. Os seguintes ossos fazem parte dos ossos do tarso. Atenção, exceto. Na hora da prova, turma, marca o exceto, somente, apenas, o não, o incorreto. Não esqueça disso, marca, porque isso faz diferença para vocês não confundirem. Alternativa A, cuboide. Alternativa B, cuneiformes. Alternativa C, captato. E alternativa D, talos. Essa daqui, para quem respondeu o número 3, estava de bandeja, né? A alternativa correta da questão número 4 é a letra C. O captato, que nós podemos visualizar aqui, faz parte dos ossos do carpo. Já o cuboide, os cuneiformes e o talos faz parte dos ossos do tarso. Portanto, questão 4, gabarito, letra C. Questão 5. Considerando os conceitos básicos para a formação da imagem e os equipamentos utilizados para a obtenção de radiografias, o paciente deve ser colocado entre, alternativa A, o chassi de raio-x e o ecrã. Letra B, a mesa de raio-x e o filme radiográfico. Letra C, a ampola de raio-x e o filme radiográfico. Letra D, o cátodo de raio-x e o ecrã. Mais uma vez, vocês foram unânimes na resposta e estão de parabéns. O gabarito da questão número 5 é a letra C. O paciente ele deve estar entre a ampola de raio-x, nós podemos ver aqui, e o receptor de imagem, o filme radiográfico. Afinal de contas, um irá emitir a radiação e o outro irá receber o feixe de raios X. Certo? Questão 5, gabarito, letra C. Questão de número 6. No método de Jones, para avaliação do número distal, o raio central estará, nós temos uma lacuna, ao receptor de imagem e ao úmero, direcionado entre os epicôndilos. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna acima. Alternativa da letra A, paralelo. Alternativa da letra B, perpendicular. Alternativa da letra C, angulado 15 graus craniais. Alternativa da letra D, angulado 15 graus caudais. Mais uma vez, vocês estão unânimes, sinal que estão assistindo às aulas de posicionamento radiográfico. Gostei de ver e estão de parabéns. Gabarito da questão de número 6, letra B. O raio central estará perpendicular ao receptor de imagem e o número direcionado a um ponto no meio do caminho entre os epicôndilos. Questão 6, gabarito, letra B. Partimos para a questão de número 7.
em relação aos princípios, aos principais planos do corpo humano e aos termos relacionados com movimentos, é incorreto afirmar. Alternativa A, os principais planos do corpo humano são sagital, frontal e axial. Letra B, o plano coronal divide o corpo verticalmente em parte ventral e dorsal. Letra C, a adução é um movimento lateral, ou seja, em direção oposta ao plano sagital mediano. E letra D, pronação é um movimento de rotação medial do antebraço e da mão, de maneira que a face anterior da mão fica voltada para trás. Basta lembrar da dica do ET. Boa, Claudinei. Questão de número 7. Gabarito, letra C, pessoal. A adução não é um movimento lateral em direção oposta ao plano sagital mediano. É o contrário, né? A adução, ela aproxima ao plano sagital mediano. A abdução, sim, que é um movimento lateral em direção oposta ao plano sagital mediano. O pessoal usa a dica do ET que o Claudinei citou, porque todo mundo já viu algum filme, alguma coisa que tinha um ET abduzindo, né? Então, a abdução é tirar, levar, afastar. A adução é de aproximar. Portanto, questão 7, gabarito, letra C. Questão de número 8. As radiografias de tórax devem ser realizadas em inspiração total para que os pulmões apareçam totalmente expandidos. Entretanto, há indicações nas quais se realiza a radiografia em inspiração máxima e expiração para comparação, tal como alternativa A pneumonia dos lobos superiores, alternativa B, o derrame pleural, alternativa C, o pneumotórax e alternativa D, a tuberculose. Tivemos chute na letra B, chute na letra C, galera indo em peso na letra C, muito bom, hein? Vocês estão de parabéns. O gabarito da questão número 8, de fato, é a letra C. Há certas exceções ocasionais para a realização de radiografias de tórax, somente com a inspiração completa. Em algumas condições, radiografias para comparação são realizadas tanto na inspiração profunda quanto na expiração profunda. Indicações para tal incluem a possibilidade de um pneumotórax pequeno, ar ou gás na cavidade pleural, paralisia ou movimento anormal do diafragma, presença de um corpo estranho e necessidade de distinguir entre uma opacidade na costela e uma no pulmão. Quando tais radiografias para comparação são realizadas, é necessário que a gente identifique como inspiração e a que foi feita com expiração. Questão de número 8, gabarito, letra C. Questão de número 9. Para a identificação do dorso da célula túrcica, é indicada a realização de radiografia. Alternativa A, em incidência PA de crânio. Alternativa B, em incidência de Towne. Alternativa C, em incidência de Hertz. E a alternativa D, em incidência oblíqua do esfenoide. Todo mundo, letra B. Olha só, todo mundo afiado, hein, gente? Gostei de ver. O gabarito da questão número 9, de fato, é a letra B. O método de Towne, ou incidência de Towne, é uma incidência indicada para avaliação do dorso da célula túrcica. Realizada a incidência apiaxial, com o raio central a 30 graus direcionados a LOM ou a 37 graus em relação a LION, linha infraórbital meatal. Questão 9, gabarito, letra B. Questão de número 10. O método de Lau modificado é utilizado para o estudo radiográfico da alternativa A, articulação temporomandibular, alternativa B, célula túrcica, alternativa C, coluna vertebral e alternativa D, órbita. Todos unânimes na resposta e em posicionamentos e métodos, vocês estão arrebentando, hein? Parabéns, questão número 10. Gabarito, letra A, o método de Lau modificado é uma incidência axiolateral oblíqua para visualização e avaliação das ATMs.
Questão de número 11. Qual o método corresponde à incidência para polegar em PA com estresse? Alternativa A, Stetcher modificado. Alternativa B, Robert modificado. Alternativa C, fólio. E alternativa D, escanometria. Olha, a maioria respondendo letra C. Alguns eu vi que foi no chute. Parabéns, gabarito da questão número 11, letra C. A incidência em PA com estresse, também chamada de incidência do polegar do esquiador, é o nosso método de fólio. Questão 11, gabarito, letra C. Questão de número 12. Para que os ossos sesamoides possam ser melhor visualizados, recomenda-se a realização de uma radiografia dos pododáctilos, com o pé em dorsiflexão, na incidência, alternativa A, antero-posterior, AP, alternativa B, oblíqua, alternativa C, tangencial e alternativa D, póstero-anterior. Muita gente, o Rodney foi de letra B, discordando da galera, a maioria da turma foi na letra C e estão de parabéns. A incidência tangencial para sesamoides é utilizada para a avaliação dos ossos sesamoides encontrados no pé em dorsiflexão. Questão de número 12, gabarito, letra C. Todas essas incidências e métodos estão baseados pelo Bontrager, sétima edição, tá, turma? Que a maioria, as provas anteriores da Concesp seguiram a literatura do Bontrager. Questão 13. Os avanços da tecnologia da computação modificaram as técnicas de aquisição de imagens radiográficas. No método conhecido como radiografia computadorizada, CR, alternativa A, são utilizados o chassi, a mesa e o aparelho de raio-x comum ao método radiográfico convencional ou não computadorizado. B. São utilizadas as placas compostas por fósforo fotoestimulável que registram imagens latentes quando atingidas pelos raios-x. C. São utilizados blocos de caracteres de chumbo para a identificação do paciente. E D. São reconhecidas como desvantagens as possibilidades de manipulação da qualidade da imagem adquirida na fase de pós-processamento. Todo mundo unânime na letra B e vocês estão corretíssimos. O erro da letra A, quando ele coloca chassi, nós não utilizamos chassi na radiologia computadorizada, utilizamos o cassete. O chassi é onde a gente coloca o filme radiográfico, certo? Não utiliza-se blocos de caracteres de chumbo para a identificação dos pacientes. E a letra D, isso não é uma desvantagem, isso é uma grande vantagem da radiografia computadorizada. A alternativa da letra B, de fato, está correta. São utilizadas as placas compostas por fósforo fotoestimulável que registram imagens latentes quando atingidas por uns raios-x. Questão 13, gabarito, letra B. Questão de número 14. Após sofrer queda durante uma partida de futebol, um paciente de 33 anos dá entrada no pronto atendimento médico. São solicitadas radiografias da coluna vertebral, segmento lombar, nas incidências AP e perfil. De acordo com os dados de sua anamnese, o paciente tem 1,67 m, 87 kg e apresenta espessura de 32 centímetros na região que será avaliada, AP. Sabe-se que a constante do aparelho é igual a 30. Portanto, qual a quantidade de KV necessária para essa incidência? Alternativa A, 94, alternativa B, 62, alternativa C, 92 e alternativa D, 52. O Paulo já colocou ali no chat, né, a fórmula do KV igual a espessura vezes 2 mais a constante. Observe que a banca pode trazer informações que não são relevantes, como a idade do paciente, a sua altura e o seu peso. O que eu preciso saber na fórmula do KV é a espessura e a constante do aparelho. Aplicando a fórmula espessura vezes 2 mais constante, nós temos 32 vezes 2 mais 30. Regra matemática, primeiro multiplicação, 32 vezes 2, 64, mais 30, 94.
Gabarito da questão de número 14, letra A, KV igual a 94. Questão de número 15. Em uma solicitação de radiografia do tornozelo em AP e perfil, pode-se considerar como posição para o exame, respectivamente, paciente em decúbito, alternativa A, ventral e lateral, alternativa B, lateral e ventral, alternativa C, dorsal e lateral, e alternativa D, dorsal e ventral. E aí, turma, questão número 15, o que vocês responderam? Ó, tivemos divergência. B, D, C. Nós estamos falando de uma incidência para o tornozelo em AP e em perfil. E observe que a banca aqui pediu respectivamente. Tavares respondeu ali, ó, dorsal, AP, lateral, perfil. Parabéns a todos que acertaram. Questão de número 15, gabarito, letra C. Questão 16. A determinação da idade óssea pelo método de Greulich-Paille consiste na avaliação da maturação óssea na radiografia de mão e punho esquerdos em incidência, alternativa A, oblíqua interna, alternativa B, antero-posterior, alternativa C, póstero-anterior e alternativa D, axial. E aí, turma? 16C, C, essa vocês foram unânimes, né? Aqui no Brasil, a gente tem por hábito, a maioria dos serviços, quando vai fazer exame para idade óssea, faz bilateral, né? Mão e punho bilateral. Mas, pelo método de Greulich-Paille, recomenda-se fazer apenas a exposição do punho e mão esquerdos, ok? E essa incidência é feita em PA, póstero anterior. O método de Greulich-Paille consiste em avaliar, através de uma radiografia de mão e punho esquerdo, cada centro de ossificação presente e compará-lo com a imagem do Atlas, o Atlas Greulich-Paille. Questão 16, gabarito, letra C. Tem justificativa sim, Paulo. Esse Atlas do Greulich-Paille foi desenvolvido por volta de 1950, 1960, tá? E a gente sabe que há uma predominância das pessoas em serem destras e não canhotas. Como na época do desenvolvimento foi pós-Segunda Guerra Mundial e ainda existiam muitas minas terrestres expostas, a possibilidade de se ter um acidente e, inclusive, ter perda de membro, ser um membro direito, era muito maior do que o membro esquerdo, por conta dessa predominância de pessoas destras. Então, criaram esse método a partir da mão esquerda para que pudesse ter uma avaliação mais segura com um risco menor, de repente, ali, de não ter a criança, né, não ter o membro do lado esquerdo. Certo? O método de Greulich-Paille é super interessante. Para quem ainda não conhecia, vale a pena dar uma pesquisada. Tem muitos artigos muito bons, tanto no Cielo quanto no Google Acadêmico, onde eles abordam mais profundamente o porquê, né, de ter sido feito esse protocolo utilizando mão e punho esquerdos. Outro ponto importante é a radioproteção. Não há necessidade de você fazer a mão e punho direito e esquerdo, porque a comparação não é entre os dois membros, né, membro direito e esquerdo. A comparação é feita com a imagem do Atlas. E no Atlas você só tem imagem de mão e punho esquerdos. Esclarecido, Paulo? Questão 16, gabarito, letra C. Questão 17. Dentre os fatores abaixo, o que influencia a tensão do enunciado, turma? Diretamente a nitidez da imagem nos estudos radiográficos. Alternativa A, tamanho do ponto focal. Alternativa B, KV. Alternativa C, MAS. Alternativa D, tamanho do ânodo. Claudinei e Tavares foram de letra A, o Sandro também acompanhou eles na letra A, e vocês estão de parabéns, rapazes. O gabarito da questão 17, de fato, é a letra A. Quanto menor o ponto focal, maior será a nitidez da imagem. O tamanho do ponto focal
e a nitidez da imagem são fatores inversamente proporcionais. Se eu tenho menor ponto focal, tenho mais resolução e nitidez da imagem. Se eu tenho maior ponto focal, tenho menos resolução e nitidez da imagem. Certo, turma? Questão 17, gabarito, letra A. Sim, Paulo, muito bem, igual aos grãos finos, exatamente, uma imagem mais refinada. Questão 18, 19 e 20, turma, eu trouxe questões de SUS porque contemplam no edital de quem fará essa prova da SPDM. Primeira questão, analise as afirmativas abaixo de acordo com o disposto da Lei nº 8080/90, que regula as ações e serviços de saúde. Primeira afirmativa, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Afirmativa 2. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde, SUS. 3. Cabe somente aos municípios a organização e coordenação do Sistema de Informação de Saúde. Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. Alternativa A, somente a 1 está correta. Alternativa B, somente a 2 está correta. Alternativa C, 1 e 2 estão corretas. E alternativa D, somente a 3 está correta. Ó, o Paulo observou ali, muito bom, hein, Paulo? Parabéns, observou o detalhe do somente. Turma, eu dou essa dica em toda a aula e aqui eu vou deixá-la mais uma vez. Termos como esse aqui, ó, somente uma exclusividade para um determinado foco, geralmente são termos que tornam as afirmativas incorretas. De fato, cabe aos municípios organizar e coordenar o sistema de informação, mas não cabe somente aos municípios, certo? Então, o erro está exatamente aqui. Claudinei, servidores podem acumular cargos, sim, tá? Preste bastante atenção do que fala na afirmativa. Não está falando acumular cargos no mesmo serviço, ok? Por exemplo, eu, durante um bom tempo, fui servidor municipal da Prefeitura do Prata e também trabalhava no Hospital do Câncer de Uberlândia, através da FAEP, que era uma fundação que prestava serviço diretamente para a Universidade Federal de Uberlândia. Os meus 2 cargos eram considerados cargos públicos, ok? Gabarito da questão 18, turma. Letra C. Afirmativa 1 e 2 está correta e sempre fiquem de olho nesses termos nas afirmativas. Fechado? Vamos para a questão 19. No âmbito do SUS, é correto afirmar que a lei que dispõe sobre a participação popular no SUS é a alternativa A, Lei 8080/90. Alternativa B, Lei 7394/85. Letra C, Lei 8142/90 e letra D, Lei 8081/90. Vocês foram unânimes na resposta e estão de parabéns. Questão 19, gabarito letra C. A participação social, também chamada de participação popular, ou ainda participação comunitária, no contexto da saúde, é estabelecida pela Lei 8.142/90. A partir da criação de conselhos de saúde e conferências de saúde nas 3 esferas de governo, bem como de colegiados de gestão nos serviços de saúde. Muito bom, Paulo, perfeito. Questão 19, gabarito, letra C. Para a gente fechar com chave de ouro, questão número 20. São diretrizes do Sistema Único de Saúde inscritas na Constituição Federal de 88, exceto, turma, faça isso na prova, marco exceto para vocês não perderem questão. Alternativa A, participação da comunidade. Alternativa B, complementação do setor privado devidamente contratado. Alternativa C, ações focadas na promoção, na prevenção e na recuperação de saúde. E alternativa D, financiamento por meio da iniciativa privada. Foram unânimes na resposta mais uma vez e estão de parabéns. Questão 20, gabarito letra D.
Importante frisar que admite-se a participação da iniciativa privada na prestação de serviços públicos de saúde, desde que seja de forma complementar ao Sistema Único de Saúde. Certo, turma? Então, questão de número 20, gabarito letra D. Finalizamos, turma, mais um simulado comentado ao vivo. Gostaria de saber como foi o resultado de vocês. Coloquem no chat quantas questões vocês acertaram. Tavares arrebentou, 19 acertos. Lindneia, 15. Claudinei, 18. Valéria, 15. Paulo, 16. Muito bom, turma. Alex, 18. Excelente. Turma, deixando uma frase especial aqui para vocês. Roberto, 15. Wesley, 17. Muito bom. Parabéns, pessoal. Beatriz, 15. Muito bom. Excelente. Turma, ninguém chega ao topo sem dar o primeiro passo. O primeiro passo ele é o mais difícil, né, que é o começar. E numa plena quinta-feira, caminhando já para as 9h30 da noite, vocês estarem aqui ao vivo comigo, fazendo a correção, tirando dúvidas, dedicando de fato ao que vocês almejam, que é conquistar a aprovação de vocês, mostra que o primeiro passo foi dado e que a caminhada está seguindo, e isso é muito importante. Fico muito feliz e lisonjeado por me permitirem caminhar com vocês nessa trajetória. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso a todos que farão prova no próximo domingo. Teremos 3 concursos, né, processos seletivos aí no próximo domingo. Olha que legal, o Pedro colocou, estou de plantão, não deu para acompanhar todas as questões, vou assistir depois na plataforma. É isso aí, quem não conseguiu acompanhar ao vivo ou não conseguiu acompanhar na íntegra, amanhã estará disponível na plataforma. Combinado, turma? Se teve alguma questão que vocês tiraram fotos, de repente, da mensagem de hoje, vocês tiraram foto, fizeram um print da tela, posta nos stories, marca o @preparatório radiologia EAD. Valeu, Alex, Yara, que coisa, perdeu algumas questões também, que é de plantão. Parabéns, viu, turma, para vocês que estão de plantão, mas estão ainda dentro das condições, dando o melhor de vocês, é isso que faz toda a diferença. Geis, a aula comentada do Instituto Mais já está disponível na plataforma, eu acabei de subir ela antes de começar a aula ao vivo. Nós estamos com um pequeno problema com a atualização da plataforma, turma, e as notificações não estão chegando, mas podem ir lá no módulo Instituto Mais, que a aula já está disponível. Grande Wagner Nazário, que prazer revê-lo por aqui, meu amigo, grande abraço, obrigado, viu? Coisa boa, seja muito bem-vindo. E já na próxima semana, na segunda-feira, eu já vou disponibilizar para vocês o cronograma das aulas ao vivo e as aulas gravadas no próximo mês, em fevereiro. Beleza? E aí, Niel, muito obrigado. Então, a galerona que vai fazer essa prova no domingo. Desejo muito sucesso para vocês. Espero que em breve a gente possa compartilhar os resultados, como hoje compartilhamos mais 2 alunos convocados. Então, já façam a prova pensando na foto que vocês vão escolher para o post da aprovação. Combinado, turma? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos juntos em busca da aprovação.